Olá, o Direito Sem Fronteiras está no ar. Faz 100 anos que terminou a Primeira Guerra Mundial. Que impacto teve aquele conflito que redesenhou mapas e redistribuiu forças políticas e econômicas pelo mundo? O que este capítulo da história tem a nos ensinar? Veja na reportagem. A Grande Guerra, como ficou conhecido o primeiro conflito em escala global, começou na Europa e chegou aos territórios coloniais. A Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Áustria e Itália, enfrentou a Tríplice Entente, composta por França, Inglaterra e Rússia, que recebeu apoio dos Estados Unidos. O confronto, marcado pelo uso de armas químicas, deixou 10 milhões de soldados mortos e outros 21 milhões ficaram feridos. 13 milhões de civis também morreram. A Primeira Guerra Mundial provocou a queda dos impérios austro-húngaro, russo e otomano e levou à criação de vários países, com forte impacto no Oriente Médio. Para debater o assunto, nós convidamos Frederico Tomé, historiador, e Hélio Franchini, diplomata e historiador. Obrigado pela presença dos dois aqui no nosso programa. A Primeira Guerra Mundial, ela praticamente inaugurou o ciclo da guerra química no mundo, né? Há uma certa discussão sobre como começou e por que houve a Primeira Guerra. Qual é a sua opinião, diplomata? Muito obrigado. Eu acho que, de uma certa forma, você tem uma série de teorias e tentativas de explicar um fenômeno que é tão vasto e complexo que causa exatamente essa dificuldade e presta a vários tipos de interpretação. Uma das interpretações conhecidas, por exemplo, na história, foi de que a Primeira Guerra foi um resultado de uma disputa entre imperialismos, que é uma teoria que surge na própria Rússia revolucionária, já em 1917, um tanto para justificar a saída à parte da Rússia da guerra. O fato é que você tem quase que uma guerra causada por como um acidente de avião, que são uma série de fatores, uma série de erros que levam a um tipo de conflito. Eu gostaria só de mencionar, por exemplo, nessa confluência de fatores, que um pouco antes do início da Primeira Guerra Mundial, em maio de 1914, nossa legação em Berlim, nosso então representante diplomático, analisava todo esse imbróglio político que nós tínhamos entre várias alianças, com vários temas acontecendo ao mesmo tempo. De uma certa forma, você tinha um problema no Oriente, ali entre o Império Otomano, o Austro-Húngaro e a Rússia, que era um problema localizado, mas que se conectava com outro tema significativo, que é a unificação alemã e a criação de um Estado forte e grande no centro da Europa, algo que havia muitos séculos que não acontecia. A criação da Alemanha, de uma certa forma, desbalanceia aquela política que acontecia desde então e gera vários problemas políticos que vão se juntando com outros. Qual era o nome do nosso representante? Era Oscar de Tefé. Ele estava onde exatamente? Ele estava em Berlim. Em Berlim? Sim, era o representante diplomático no brasileiro olho do naquele furacão. momento, acompanhando o furacão. E ele efetivamente vê o problema e ele sente um pouco os problemas potenciais que você tinha para a guerra. O sistema de alianças era algo perigoso, a ameaça, e aí os relatórios são das ameaças dentro ali dos problemas que as guerras dos Balcãs, as duas guerras dos Balcãs, que era um pouco o esfacelamento do Império Otomano e as disputas e nacionalismos que criavam ali, que poderiam ter impactos consequentes. Ele falava que o perigo para a paz internacional consiste em que não tardará o dia em que as nações pensarão que mais vale fazer a guerra do que continuar com tais sacrifícios, que era se conter, evitar a guerra. Nenhum governo se atreve a tocar nessa paz, uma paz que vigorava desde o século XIX, conquanto a atmosfera seja péssima. Mas quem sabe se não chegará o momento onde os governos não serão mais senhores da situação e a sua boa vontade não poderá impedir uma catástrofe. Em que ano foi isso? Em maio de 1914. 2 meses depois, você tem a declaração da guerra. É interessante como que ele percebia a situação ali em Berlim, ali no olho do furacão, e não acreditava que pudesse explodir um conflito com tantas dimensões. Estimava que os países se conteriam ante a possibilidade desse conflito. Pelos riscos todos. Pelos riscos. Mas era um imbróglio de alianças tão complicado que problemas simples poderiam gerar um movimento geral. Nesse conflito, muita coisa apareceu de novo, né? Armas químicas, a gente já mencionou aqui, e essa cultura, essa doutrina prevalece até hoje, né? Até recentemente a Síria acabou usando armas químicas lá no conflito interno. E a questão do nacionalismo, como é que o senhor vê como historiador
o surgimento desse sentimento de nacionalismo num período em que os impérios ainda falavam mais alto? Eu vejo o nacionalismo como um reflexo, uma consequência do século XIX, né? Pegando a Primeira Guerra Mundial, ela tem inúmeras causas, né, múltiplas. E uma delas é o processo de transformação que vem com a modernidade, a aceleração do tempo. Então, no século XIX, nós temos inúmeras transformações técnicas, tecnológicas, urbanas, científicas e, de certa maneira, políticas, né? E o nacionalismo se envolve nesse processo. Então, você tem a formatação de nações viáveis economicamente, com população, com recursos naturais que gerem possibilidades de um crescimento econômico e bélico também aos países, né? Não necessariamente o nacionalismo ele é prejudicial ao acerto entre as nações. Ocorre que nacionalismos excludentes levam a determinadas práticas de extermínio, né? E a guerra química que é inaugurada na Primeira Guerra Mundial, muito embora ela sofra um certo refluxo, né, em partes do século XX, ela é retomada principalmente na segunda metade em guerras que vão acontecendo nas periferias das grandes, né, potências. E até hoje, né? Até hoje, infelizmente, os organismos supranacionais, eles não têm condições de combater, né, ou se mostram frágeis no combate a esse tipo de guerra que é, no mínimo, desumana. Fala-se... O senhor quer acrescentar? Sim, o que é muito interessante, o que é colocado, é exatamente a gente entender a Primeira Guerra, e isso é uma lição muito importante com o que o professor falou, que são dois níveis que vão acontecendo. As transformações sociais, como ele falou, que são transformações sociais que geram uma sociedade em um dado ponto. Inclusive com um otimismo de que as guerras poderiam acabar. Lembrando que no fim da primeira década do século XX, acreditava-se que não haveria mais guerras. Ao mesmo tempo em que esse plano da transformação das sociedades, ele ocorre dentro de um processo de reorganização dos estados e gestão da política de poder dos estados. E é esse descompasso que, de uma certa forma, alimenta também não apenas o conflito em si, mas a condução do conflito para a guerra total. Em um momento que você começa, praticamente nós poderíamos dizer que a Primeira Guerra Mundial, a decisão da Primeira Guerra Mundial, ela é uma decisão de uma guerra do século XIX, como era lutada no século XIX, e termina com uma guerra do século XX, exatamente pelas transformações técnicas e pelas próprias pressões sociais e pelas transformações das sociedades. Nós saímos de um tipo de conflito e entramos nessa mesma passagem. Sobre a guerra química, eu acho só importante a gente colocar que o problema existe, ainda existem suspeitas hoje de utilização sem ainda uma determinação dos culpados, mas, ao mesmo tempo, do plano internacional, se nós formos olhar, tem como olhar também de uma forma otimista, que poucos foram os casos até hoje, depois da Primeira Guerra Mundial, de grande utilização de armas químicas. Os arranjos têm funcionado em grande medida. Os órgãos reguladores. Exatamente. E aí a gente entra na questão... no meio do conflito da Primeira Guerra Mundial, já, na verdade, passando desse meio para o final, a ideia surgindo de se criar uma Liga de Nações. Fala um pouquinho sobre isso, professor. A Liga das Nações foi uma primeira tentativa de se criar uma instituição, um organismo supranacional, se é que podemos chamar, né, de uma maneira supranacional, mas que, de fato, ele mostrou uma certa debilidade, né? Ainda se tateava politicamente, em termos de como ele seria construído, quais seriam seus pesos e contrapesos. De certa maneira, ele teve uma sobrevida bastante considerável, mas ele não cumpriu os seus objetivos. Se nós compararmos hoje a Liga das Nações há 100 anos e a ONU, nós poderíamos dizer que eles estão no mesmo nível ou estão oscilando ainda? Não, eu acredito que a ONU ela tem aprendido com o que foi a Liga das Nações. Alguns acertos foram tomados justamente para evitar uma certa fragilidade, né, dessa instituição, e por mais que tenha percalços, né, que esses percalços ainda sejam vistos, a ONU, ela, de certa maneira, ela conseguiu resolver alguns conflitos, né? Perfeito. Eu queria apenas chamar a atenção para o número de mortos, né, estimado na Primeira Guerra Mundial. Fala-se em 10 milhões de mortos, fala-se em 21 milhões de civis, e também um número aproximado de militares feridos. Quer dizer, um balanço bastante dramático para essa entrada no século XX, praticamente, né? Com certeza. A alteração das técnicas no plano militar e em outros planos foi muito significativa. Nós vemos a entrada, por exemplo, de
novos meios de fazer a guerra na Primeira Guerra Mundial que eram diferentes, que haviam sido testados em pequena escala no fim do século XIX, início do século XX, mas nunca aplicados daquela forma. A própria artilharia, se nós olharmos até nos filmes, antigamente era uma artilharia direta, ou seja, você apontava o canhão para o seu adversário, você passa para a artilharia indireta, que é capaz de, em quilômetros, acertar em massa. E a artilharia provavelmente foi uma das armas mais letais da Primeira Guerra Mundial. Os alemães tinham aquele canhão de Paris que jogava para cima e bombardeava aí 100 quilômetros. Bom, né? Exatamente. A artilharia indireta é o primeiro grande reflexo e talvez seja o elemento de maior mortandade junto com as metralhadoras. Mas você tem a entrada dos aviões também em termos de combate. Então, esse tipo de alteração, esse tipo de uso de tecnologias provocou uma mortandade não vista mesmo em outros elementos, talvez em curtos períodos. Você tem a Guerra dos 30 Anos, por exemplo, em 1618, 1648, que se estima que 10, 20% da população de língua alemã poderia ter morrido naquele momento. Mas o impacto imediato em uma ofensiva, um dia, 200 mil mortos, 300 mil mortos, em poucos dias, isso nunca tinha sido visto. Perfeito. Então, com efeitos, inclusive, no plano cultural. Nós podemos ligar esse dia a dia do soldado, e podemos explorar isso mais, até às influências culturais da década de 20, por exemplo, com um autor que é o Ernest Hemingway, que coloca muito essa experiência e o efeito na juventude dessa guerra dentro da cultura ocidental. Só para reafirmar aqui, o Hemingway, um autor consagrado de vários contos e romances, Por Quem os Sinos Dobram, Adeus às Armas. Adeus às Armas e tal, histórias, todas elas construídas num cenário de guerra. Ele foi correspondente de guerra, salvo engano, andando ali muito pela região da Grécia e tal, tem um conto muito importante sobre isso. Os Estados Unidos entram na guerra. Por quê? Olha, os Estados Unidos entram na guerra principalmente por ter financiado boa parte da força bélica dos aliados, né? É bom lembrar que os Estados Unidos eles não foram palco da Primeira Guerra Mundial, ou seja, ela não aconteceu no seu território. Os Estados Unidos ainda não tinham uma força significativa, ou seja, vai ter que compor essa força durante a Primeira Guerra Mundial, mas basicamente foi uma pressão interna para garantir os investimentos que foram feitos em favor dos aliados. A partir do momento que houve a percepção de que a Primeira Guerra Mundial poderia, né, enfim, ser vencida pelas potências centrais, os Estados Unidos, então, a opinião pública, de uma maneira geral, pressionou para que o Estado tomasse a dianteira e se colocasse à disposição dos aliados. Há um elemento que é o que leva, efetivamente, à entrada na guerra, que é o famoso caso do telegrama Zimmermann. Os Estados Unidos forneciam a maior parte dos materiais para o Reino Unido indiretamente para a França. Em dado momento, você tem o caso da Alemanha planejar você cortar as linhas de suprimentos dos seus inimigos por meio da guerra submarina, ou seja, na Guerra do Mar. No Atlântico Norte. No Atlântico Norte. Exatamente. E exatamente por isso há um caso todo intrincado com uma utilização da inteligência britânica de aparecer um plano alemão de tentar mobilizar o México, apoiando o México em reganhar os seus territórios que tinham perdido para os Estados Unidos para que eles entrassem ao lado da Alemanha na guerra e já informando do início da guerra submarina. E é a partir da guerra submarina que você tem ali a alteração efetiva da neutralidade norte-americana para o estado de guerra. Curiosamente, o mesmo motivo que levou os americanos a entrar na Segunda Guerra Mundial. Nós voltamos daqui a pouquinho com mais Primeira Guerra. Estamos de volta com Direito Sem Fronteiras. Falamos hoje sobre os reflexos da Primeira Guerra Mundial, que terminou há 100 anos. O fim dos impérios austro-húngaro e russo, e até o Império Otomano, esse final desse poder imperial acabou redistribuindo os povos e criando novas fronteiras em várias regiões do mundo. Eu começo pela Europa. O que mudou com o final desses impérios? Bom, você tem uma alteração significativa em toda a Europa Oriental. Nós já tínhamos um processo que começou antes da Primeira Guerra Mundial, inclusive um processo que é o que leva, pelo menos o motivo inicial que leva à Primeira Guerra Mundial, que é exatamente a quebra do Império Otomano, que aos poucos vai se desfacelando, vão sendo criados novos países e um pouco o balanceamento entre esses países e as pretensões que cada um tinha geram as duas guerras dos Balcãs,
inclusive com o crescimento do poder da Sérvia, que depois vai se tornar a Iugoslávia, e que exatamente são os nacionalistas sérvios que provocam um atentado contra o herdeiro do trono austro-húngaro e que vai levar à Primeira Guerra Mundial. Que você tem depois uma continuidade desse elemento. Você tem na Liga das Nações e nos princípios que levam à Liga das Nações a autodeterminação dos povos aí colocada de forma muito mais intensa e com isso a criação de novos estados na Europa Oriental, particularmente um que vai ser muito importante para os efeitos históricos no futuro, que é a criação da Polônia, que era um estado que tinha existido dentro dos moldes historicamente anteriores, mas que tinha sumido ali nas divisões territoriais, particularmente entre o Império, entre a Prússia e a Rússia, depois a Alemanha e Rússia, e que volta, mas já com um problema que é uma divisão territorial, que é o famoso corredor polonês que é criado ali naquele momento. É dado uma saída para o mar que corta o território alemão em dois. Isso vai gerar um problema estratégico que vai ter seus reflexos, inclusive, ao longo do período da década de 30, que gera, de uma certa forma, leva à Segunda Guerra Mundial. Então, você tem criação de novos países, mas países relativamente frágeis, que ainda não tinham uma consolidação nacional, por exemplo, uma força como você tinha o Império Austro-Húngaro, ou mesmo o decadente Império Otomano naquele momento, decadente no sentido que estava perdendo poder. Então, são mudanças de estados que vão depois demandar novos desenvolvimentos históricos, novas transformações históricas, e aí a gente pode fazer um link, não direto, pelo menos indireto, com a Segunda Guerra Mundial. Perfeito. Eu chamaria a atenção, além da Polônia, mas de todo um cordão sanitário que foi criado como um anteparo europeu em relação à experiência revolucionária que surgia na Rússia, né? Então, a União Soviética que vem daí vai provocar todo um ditame que vai ser a lógica do século XX, ou seja, uma rivalidade capitalismo-socialismo, e esses países servirão justamente para conter esse avanço dessa experiência revolucionária. E isso, obviamente, que vai chamar a responsabilidade de colaboração entre essas inúmeras nações que vão aparecer nessa fragmentação territorial vivida pela Europa. A Polônia, salvo engano, é um dos países que mais sofreram com a questão de invasões. Ainda hoje é vista como calcanhar de Aquiles para o território russo, caso haja um conflito de grandes dimensões ali na Europa. A Rússia que está metade Ásia, 2/3 Ásia e 1/3 Europa, né? E a Polônia bem no começo da planície, que facilitaria uma invasão por terra, por tanques e blindados, o que acabou acontecendo na Segunda Guerra Mundial. Vamos falar do Oriente Médio. O Oriente Médio hoje parece que é, infelizmente, a bola da vez para conflitos cada vez mais sangrentos e destrutivos. O final da Segunda Guerra Mundial, o final do Império Otomano, provocou o que no Oriente Médio? O final da Primeira Guerra Mundial, além da fragmentação, o desaparecimento, né, de vários impérios, o Império Austro-Húngaro, né, o Otomano, enfim, o Russo, que vai se transformar na União Soviética, ele também vai acontecer no mundo árabe, né? O Império Otomano ele vai ser fragmentado, surgindo daí a Turquia e inúmeros outros espaços que antes faziam parte desse conglomerado dominado ali por Constantinopla. Ocorre que você tem uma proteção francesa e inglesa que dá a esse mundo árabe uma garantia de uma soberania posterior à Primeira Guerra Mundial. Isso aconteceu? Não, na verdade, ingleses e por isso nós vivemos o drama do Oriente Médio hoje. Através de inúmeros acordos secretos, eles já haviam prometido um espaço para o sionismo. O Picot era um dos signatários. Um dos signatários e acabou, então, a partir da Segunda Guerra Mundial, aparecendo o Estado de Israel, que ele já vem em construção desde o final da Primeira Guerra Mundial, talvez um pouco antes, e isso acabou inviabilizando todo um projeto de pan-arabismo que já vinha ganhando vulto como pan-eslavismo, como pan-americanismo aqui no nosso continente. Ou seja, o mundo árabe ele não teve o que lhe foi prometido e percebemos hoje que inúmeros conflitos e toda uma problemática estratégica naquela região se remete aos tempos da Primeira Guerra Mundial. Por favor. Um elemento importante, talvez, a destacar é que também essa administração, essa gestão dos territórios em nome da Liga das Nações, ou seja, com uma legitimidade internacional ainda que problemática e com todos esses problemas já mencionados, mas ele é decorrência também de um certo problema histórico e cultural da própria região. Você teve sempre uma dificuldade, historicamente, isso a gente vê, de as diferentes sociedades ali que estavam unificadas em dado tempo no Império Otomano,
de encontrarem atores líderes e atores centrais que pudessem levar a cabo esses projetos. Então, são tribos, né? São tribos. De tribos. Exato, são uma tribos. Organização diferenciada. Você tem ali um Oriente Médio que é muito diferente do que a gente tem hoje. Não tinha fronteiras, né? Não tinha fronteiras. A presença de judeus e de cristãos era muito maior. Hoje você tem, a gente viu nos recentes conflitos no Iraque, na Síria, uma fuga em massa de cristãos, por exemplo, da região. Mas naquele momento eles eram muito importantes, era uma população que não chegava a ser majoritária, logicamente, mas que tinha uma porcentagem da população muito grande. Então, você tinha ali uma transformação, quase que ainda um estágio em que a possibilidade de formação de estados nacionais ou de mobilizações nesses casos ainda eram muito limitados. Então, são problemas sucessivos que vão se adicionando e que vão realmente começar a se traduzir em movimentos nacionais ou pan-arabistas, efetivamente, após a Segunda Guerra Mundial, com também a demanda do Estado de Israel de constituir um Estado naquele momento. Realmente é um ponto, um elemento territorial ali muito intrincado e com uma dificuldade que você vai vendo historicamente na definição dos estados na sequência. Recentemente, um jornalista inglês escreveu um livro com o título Prisioneiros da Geografia. E ele menciona exatamente esse período da Primeira Guerra Mundial, onde os tratados foram assinados, e menciona o fato de que a região era dividida apenas por dunas de areia. Então, a tribo A ficava desse lado, nós teríamos uma duna um pouco mais elevada ali, um vale, uma montanha, e as tribos estavam divididas dessa forma. Quando o europeu chegou, os ingleses e os franceses chegaram e fizeram a divisão em cortes retos, aquilo começou a dividir. A tribo A, que tinha uma parte do lado próximo à duna, a fronteira cortou do lado de cá, as famílias começaram a ser divididas a partir desse momento. Qual é a sua visão disso? Eu acho que isso aconteceu nesse mundo árabe, isso aconteceu na África também, de certa maneira. A gente pode pegar o mapa africano e perceber como ele é dividido através de retas, né? Sim. Isso causa, na verdade, isso tem uma correlação. Até nas Coreias, né? Sem dúvida, o paralelo. Eu acredito que isso seja decorrente de uma certa expansão de uma experiência europeia que ela não era similar ao que acontecia no resto do mundo. Essa própria construção de estados nacionais, ela vem de uma experiência moderna europeia e que as outras regionalidades, elas ainda estão longe de se constituir a partir desse modelo. O que vale para a Europa não vale necessariamente para o resto do mundo. Sem dúvida, né? Temos um conceito valiosíssimo em relação a isso, que é a alteridade. Sim. Ou seja, o respeito à alteridade dos outros povos não foi respeitado nesse sentido. Essa história revisionista, qual é a sua opinião sobre ela? De recontar a história por uma visão mais crítica dessa participação europeia? Olha, eu acredito que a história ela é sempre contada a partir do presente. Então, cada momento ela precisa, a história precisa rever como o passado aconteceu, porque há uma luz do presente sobre o passado. Então, é necessário sempre ter em mente uma necessária revisão da história e da historiografia como um todo. Se nós olharmos os conflitos no Oriente Médio e ouvirmos, né, as novas vozes de uma história revisionista, esses conflitos, na escalada que eles têm hoje, eles devem acelerar essa revisão. Sim, eu não entraria nos conflitos de hoje, mas a história sempre é vista pela lente do historiador. A lente do historiador que determina muito uma seleção de fatos e interpretação de fatos. Obviamente, os fatos deverão ser os mesmos, com algumas descobertas, com algumas adições, mas realmente são focos que você tem de acordo com as necessidades do momento. O que é importante, talvez, diferenciar, e isso é um processo que a gente ainda vê hoje, e que o historiador, como pesquisador, diferente do uso da história, é exatamente a instrumentalidade. Você tem hoje, muitos nesses revisionismos, buscas de argumentos históricos para causas atuais. E isso não é muito o papel do que nós fazemos como historiador. Você tem que ter um certo distanciamento, por exemplo, para não projetar valores do presente em elementos do passado. Você tem que evitar, manter esse distanciamento histórico para buscar entender os desenvolvimentos históricos dentro das mentalidades, dos valores e de como ela se desenrolava naquele tempo. Deixa eu te fazer uma outra pergunta para te provocar e provocar os dois. Ok, mas se eu vejo, por exemplo, que aquilo que o Picot desenhou para dividir o Líbano da Síria, para criar a Jordânia e criar vários estados que não existiam, aquilo não funcionou.
Se nós não olharmos com o olhar de hoje, como que nós faremos uma crítica com esse distanciamento histórico? Eu acho que o distanciamento ele é sempre muito complicado, ele é sempre muito difícil, né? O historiador, na verdade, dentro de uma operação historiográfica, ele está limitado por uma série de instituições, de modelos mentais, enfim. Eu vejo a história como uma fornecedora de modelos e de experiências, e não necessariamente como a maestra vita, como foi pensada durante tantos séculos da história. Eu acho que os historiadores eles precisam estudar o passado, sabendo que há inúmeras possibilidades, né, inúmeros projetos de horizontes de expectativas, né? Não saberia dizer, por exemplo, se esses atores da Primeira Guerra Mundial, eles tinham a ideia exata que esses projetos não iriam dar certo. Isso é sempre um momento a posteriori. E até, exatamente concordando, é muito difícil você citar apenas um exemplo, você citar apenas um elemento. Você não tem como determinar absolutamente que apenas o modelo ali da divisão foi o que determinou essa criação. Você tem vários elementos em que tratados tiveram o mesmo princípio e não conseguiram se consolidar porque os elementos históricos, as estruturas que existiam naquele momento não favoreciam aquele tipo de determinação do plano político. Então, você tem, como nós estávamos pensando no início da Primeira Guerra Mundial, um plano social, de valores, de cultura, junto com os desenvolvimentos políticos e uma interação muito grande entre os dois. Aqui não mencionando estrutura e superestrutura, que não tem sentido essa teoria, mas você tem uma interação muito maior dos personagens com a realidade, que é isso que o historiador pode buscar e entender e olhar um pouco esse laboratório da humanidade. De uma certa forma, nós nas ciências humanas não temos a vantagem do biólogo que pode no laboratório colocar dentro do microscópio e fazer todos os testes que ele precisa ali. O nosso único laboratório de alguns testes de comportamento humano que nós temos é a história. É a vida. É a vida. Sempre com o cuidado de não projetar o nosso hoje às pessoas do passado. Isso é muito importante não fazer. Se aquela divisão realmente foi o elemento determinante, você precisaria olhar com base nos outros parâmetros que estavam ali colocados. Pode ser que depois uma pesquisa muito mais profunda determine que não foi o elemento essencial, que você tinha outros problemas potenciais que geraram esse desequilíbrio que nós vemos hoje, que é um desequilíbrio ainda de assentamento de estados nacionais. Eu agradeço muito a participação dos senhores, foi um debate maravilhoso. E agradeço também a você que nos acompanhou. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e acesse também o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.